Presta atenção nessa história. Denúncia gravíssima. Trabalho escravo não é o tipo de ocorrência que a gente costuma mostrar aqui no nosso programa. Mas isso não significa que não acontece na nossa região. Prova disso é a operação realizada hoje cedo aqui no oeste do estado. Foi em Marechal Cândido Rondon. 8 pessoas foram resgatadas trabalhando em uma pedreira. Eu vou chamar a Rafaela Schwenk, que está acompanhando esse caso, junto ao Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. É uma situação, Rafa, que você e o Samuca, inclusive, dedicaram boa parte da tarde a respeito desse assunto, para apurar. Chega a ser difícil acreditar que isso ainda possa acontecer hoje, principalmente aqui na nossa região, né? E ó, Wagner, só para lembrar o pessoal de casa que recentemente a gente teve uma situação muito semelhante na cidade de Palotina. Inclusive a gente trouxe essa informação aqui no Cidade Alerta, foi em outubro, quando 6 pessoas se encontravam em um local ali que era de resíduos, de parte de distribuição ali de alimentos, enfim, eles também estavam nessa mesma situação. Só que o que chama mais atenção do caso de Marechal Cândido Rondon dessa vez é que essas pessoas, essas 8 pessoas eram paraguaias, ou seja, elas não eram nem aqui do Brasil. E de acordo até com o Ministério do Trabalho, esse acaba sendo um dos pontos, porque eles não entendem, eles não compreendem quais são as nossas leis trabalhistas aqui no Brasil. E eles acabam sendo iludidos e então acabam vindo para o país aí para trabalhar. Quando a gente fala que as pessoas estão aí numa situação análoga à escravidão, não é que elas não tenham o direito de sair do local onde elas estão, mas elas vivem normalmente numa situação sem nenhum tipo de infraestrutura. Nesse caso, elas não tinham nenhum direito respeitado, que realmente, além delas não terem ali a carteira de trabalho assinada, elas nem recebiam todo o salário, porque parte desse salário, inclusive, era destinado ao homem que trouxe esse grupo para o Brasil. Realmente a gente viu as imagens, a gente acompanhou essas imagens junto com o Ministério do Trabalho. São imagens que impressionam e chamam a atenção imaginar que pessoas moravam em uma residência nessa situação. A gente acompanha agora. Aqui era a casa onde alguns dos 8 paraguaios moravam, totalmente sem estrutura. E ali dentro dorme alguém? Não ia aqui. Só lá? Sim, sim. A geladeira vazia, pedaço de espuma para dormir, muito lixo do lado de fora. Os 8 paraguaios vieram trabalhar em uma pedreira na cidade de Marechal Cândido Rondon. Eles viviam em uma situação análoga à escravidão. Além de morar em uma casa que não tinha nenhum tipo de infraestrutura, eles não tinham a carteira de trabalho assinada e recebiam apenas uma parte do salário. O restante do pagamento ficava com o homem que trouxe o grupo para cá. A cidade fica a 60 quilômetros da fronteira com o Paraguai. Segundo o procurador do Ministério do Trabalho, como eles não conhecem as leis brasileiras, acabam sendo enganados. Eles são iludidos, né, por uma promessa, vamos dizer assim, de ganho um pouco mais fácil, né, de um trabalho também mais fácil, né, e também de moradia, né, uma moradia mais digna. Quando chegam aqui, na verdade, são surpreendidos, né, com um trabalho degradante, com uma situação de moradia degradante, né, e numa situação completamente análoga de escravo. O grupo já foi encaminhado para Salto de Guairá, no Paraguai, e os empresários das 2 pedreiras vão responder judicialmente. Houve o pagamento de dano moral coletivo, né, pelo dano causado à coletividade de forma geral, não só a coletividade dos trabalhadores, mas a toda a sociedade, né? E o dano moral individual para cada trabalhador, né? Restou ali um valor, né, a ser indenizado por essa situação de submissão a esse trabalho precarizante, né, e degradante, e também o pagamento de todas as verbas salariais, né, que tinham direito.